eu quero apresentar para vocês a revolução da blockchain. Tô brincando, mas é um pouco isso mesmo. Eu quero apresentar para vocês como os desenvolvedores estão enxergando o próximo passo da escalabilidade de blockchain, que é justamente a modularização. A gente criar sistemas fordiças de blockchain. Então a gente vai pegar cada uma dessas camadas e tornar elas especializadas. Então essa é a visão. A gente vai sair de uma estrutura monolítica, que essa é a estrutura presente em praticamente todas as blockchains que a gente conhece, e a gente vai evoluir para uma estrutura modular, em que a gente vai ter uma camada de execução ou múltiplas camadas de execuções, múltiplas camadas de registro, múltiplas camadas de consenso e múltiplas camadas de disponibilidade de dados. Esse é o próximo passo. A questão é que a camada de disponibilidade de dados, ela comunica com todas essas camadas aqui. Ela é meio que a cola. Quando vocês pensarem em data viability, pensem que ela é a cola das camadas de execução, registro e consenso. Esse daí que seria a ideia de data viability, por isso que ele é tão importante para a gente atingir esse conceito aqui de modular e ter essa nova forma de arquitetura de blockchain. Mas, pô, Orlando, por que a gente está caminhando para essa ideia de modular? Justamente por isso daqui. Se você pega uma blockchain hoje tradicional, qual que é o problema que ela enfrenta? Ela tem NFTs, ela tem DeFi e ela tem gaming, tudo sendo registrado na mesma estrutura. Então ela tem custos e necessidades diferentes, desde segurança, desde escalabilidade, desde registro. Por exemplo, uma camada de DeFi ela precisa de uma alta segurança, mas talvez ela não precise de tanta execução quanto uma camada de game. Então percebam que, por exemplo, você acaba, quando você tenta ser uma blockchain muito generalista, perdendo capacidade e tornando tudo o quê? Mais caro. Agora, se a gente vem aqui e a gente pensa justamente com a data viability aqui, ó, condensando e registrando todos esses dados, a gente pode ter uma operação específica para NFT, uma para game, uma para DeFi, e todas elas depois comunicam aqui nessa estrutura final. Então, por isso que as arquiteturas modulares de blockchain tendem a ser o futuro de blockchain. E praticamente hoje todos os projetos de blockchain, do ponto de vista mais técnico, estão inclinando para isso. E aí, justamente, a gente começa a ver essas estruturas, que a gente vai ter camadas de registro, né, consenso, camadas de disponibilidade de dados e camadas de execuções mais distintas. Normalmente o registro e o consenso eles vão estar junto. Então, por exemplo, a gente começa a enxergar uma Ethereum com uma camada de registro linkada a uma Engine Layer ou uma Polygon Veil ou uma Celestia. Em cima disso, ela se linka a, por exemplo, um Rollup. Ou a gente começa a ver, por exemplo, uma Cosmos nessa estrutura, uma Evemos nessa estrutura. Então percebam como que a gente expande a perspectiva e realmente de criar espacinho por espacinho de blockchain. Por isso que modularização de blockchain é tão importante, por isso que a gente está indo para esse caminho, porque a gente vai especializar cada parte da blockchain e com isso gerar escalabilidade. Pessoal, ficou claro para vocês a importância dessa ideia de modularização de blockchain? Deixem nos comentários se vocês entenderam, se vocês pegaram esse conceito e entenderam por que ela é importante para a gente. Beleza. Posto isso, então, legal, Orlando. Entendi que isso é importante. Qual que é aí, e por que então a gente vai falar sobre data viability, né? Porque isso vai ser essencial para a escalabilidade do Ethereum, essencial para tudo que a gente está falando. Justamente porque a Ethereum, ela está indo para esse caminho de fragmentação da sua blockchain, através dos modelos de Dunking Shardings. E como proposto pelo próprio Vitalik há 7 meses atrás, lembre-se que Vitalik também foi um dos caras que propôs a ideia, por exemplo, da Ethereum ir para um caminho mais roll-up-centric, então percebam como as peças do quebra-cabeça de setores importantes vão se encaixando aqui, a gente precisa de data viability para viabilizar fragmentação de blockchain. Data viability é fundamental nisso. Por quê? Porque quando a gente fragmenta a blockchain, a gente aumenta a quantidade de dados. E se a gente não tiver uma forma simples de conectar todos esses dados, os validadores vão travar e você vai começar a ter uma fragmentação de liquidez e de outras estruturas. Então a Ethereum hoje, ela tem o tamanho de bloco normalmente 0.1 megabytes. Depois do Proto Dunking Shardings, que vai ser a atualização que a gente vai viver logo menos, a gente vai para 5 megabytes. Mas a solução final de escalabilidade do Ethereum, o Dunking Shardings, eleva a quantidade de dados para 30 megabytes. Então percebam, a gente vai sair de 0.1 para 30, a gente está falando de um aumento de 300% na quantidade de dados. E Data Viability vai ser justamente a cola que vai conseguir conectar todos esses pontos, vai conseguir viabilizar
todos esses pontos com essa estrutura. Então percebam como Data Viability é importante no roadmap de escalabilidade do Ethereum para a gente, por exemplo, ter essas estruturas de sharding. Então, é justamente isso. Se a gente pegar um cara que vai estar operando aqui Ethereum, vai estar validando o Ethereum, quando a gente tiver essa fragmentação de blockchain, né, que é um pouco do conceito de blob, que eu até comentei quando eu falo de dunk shardings e shardings, que a gente vai criar um espaço específico para rollups, a gente vai precisar conseguir acompanhar onde estão essas informações. E Data Availability vai ser justamente esse condensador de informação de dado que permite a gente fazer isso. Então ele está muito anexado à questão dos Dunking Shardings. Sem Data Viability não teremos Dunking Shardings. Por isso que Data Viability tende a ser um setor tão relevante daqui a 2 anos. Por isso que tanto se fala dessa solução nas segundas camadas, que é justamente a forma que a gente vai conseguir comunicar todas essas informações e selecionar todas essas informações. Então, por isso que esse é um dos setores mais promissores do mercado de cripto. Mas não só isso. E aqui eu acho que se vocês querem um print, vocês querem decorar alguma coisa da live, decorem isso daqui que eu vou falar agora. Soluções de disponibilidade de dados, data viability, permitirão blockchains cada vez mais customizáveis, escaláveis e ajustadas ao seu propósito. Esse é o ponto final, se a gente pudesse resumir a importância desse setor que eu estou explicando para vocês, é isso. Data viability é a cola que une camadas de execução, camadas de consenso e camada de registro. E para a gente criar blockchains especializadas em cada um dos casos e continuar comunicando com todas elas, Data Viability é a resposta. Então, se você está investindo em uma blockchain que ela tem a visão de escalabilidade via fragmentação, exemplo, Near, Polkadot, própria Radix vai um pouco nesse caminho, Ethereum, cara, você vai precisar de Data Viability. Data Viability vai ser um setor importante dentro desse mercado. E talvez vai ser a alternativa para a gente dar o próximo passo de escalabilidade. Então a gente está dando um passo de escalabilidade com o Rollup, e agora a gente dá o próximo passo de escalabilidade, que é o ponto de vista de customização de blockchain. Por isso que eu estou trazendo esse setor aqui agora para vocês, e não daqui um ano e pouco, quando a galera começar a falar. Então, até mesmo soluções como Near, Cosmos, Polkadot, Evemos, tudo isso vai acabar eventualmente se tornar importante, se tornar conexo dentro de tudo isso. Beleza, pessoal? Aqui é só para exemplificar. Como a gente tem hoje, né, uma estrutura modular. Aqui eu peguei exatamente o caso do Ethereum. Ethereum hoje, por exemplo, faz tudo: execução, registro, consenso, disponibilidade de dados. Ethereum está caminhando para a estrutura de rollups. O que ela está fazendo? Está migrando a execução para o rollup e depois fazendo tudo isso. Próximo passo, e aí quando a gente pensa em blockchains modulares como Celestia, como Avail, a gente teria, por exemplo, uma estrutura de dados ali, consenso se comunicando, uma estrutura de registro de informação e uma estrutura de execução. Percebam como que a gente vai fragmentando a blockchain. Ou, por exemplo, aqui, ó, essa estrutura de rollups. A gente teria uma estrutura de execução, um kit, por exemplo, de registro e uma modularização, que seria a comunicação de dado e consenso. Então perceba que como a gente vai fragmentando e customizando cada uma das blockchains à medida que a gente tem essa estrutura. E quem são os principais caras que resolvem esse problema? Os principais caras são justamente Celestia, Avail e Agent. Pô, legal. Vamos lá, vamos seguir então. Beleza, então a gente tem essas como as 3 principais soluções de Data Viability, mas aí, Orlando, o que cada uma faz? Vamos entrar em Celestia. Celestia, apesar de ser um setor novo, é uma solução que existe há 4 anos, galera. Ela começou como a Lazy Ledger, que justamente, né, a ideia seria um armazenamento de dados preguiçoso, vamos falar assim, no tradução literal. E ela vem justamente com essa ideia de permitir e facilitar ali, reduzir esse peso todo para os clientes conseguirem interpretar o que está rolando no blockchain e conseguir funcionar bem nessa estrutura. Então, essa é o primeiro ponto dela. Então, é um time que já está se desenvolvendo, está evoluindo há bastante tempo. A ideia, a visão central da Celeste é justamente permitir que a gente tenha diversas estruturas de execução interagindo dentro, por exemplo, de uma camada de registro e, eventualmente, dentro de uma outra camada de consenso. Então, ela quer se adaptar e, por exemplo, viabilizar estruturas com novos VMs, Virtual Machines. Por que isso é tão legal? Porque isso daqui, primeiro, pode eventualmente desbancar uma hegemonia do Ethereum,
Esse é um ponto interessante, né, que a gente ter outras estruturas de VM, mas também pode viabilizar e facilitar que a gente tenha desenvolvimentos de ecossistemas muito distintos do ponto de vista de linguagem, de programação, de estrutura, e com isso a gente conseguir, por exemplo, ter soluções mais customizadas, mais escaláveis, mais funcionais. Esse é o grande ponto aqui que a Celestia faz. E até uma dor que muitos desenvolvedores sentem, por exemplo, querendo criar outras linguagens diferentes Solid, de outras estruturas. Talvez aqui seria uma forma que a gente não cria uma blockchain, mas só um processo de execução que os dApps vão estar ali implementados, mas com toda a parte de segurança e registro numa blockchain já mais conhecida e mais estabelecida no mercado. Então, esse é o grande potencial da Celestia. E outro ponto importante é que em outubro de 22, ela recebeu um round de 55 milhões. Normalmente, para uma blockchain receber um round de 55 milhões, ela já deve estar avaliada ali em algumas centenas de milhões, o valuation, né, o valor dessa solução, e provavelmente atualmente ela já deve estar valendo ali próximo de bilhão de dólar. Então, cara, percebam, é uma solução que ainda nem lançou um testnet muito aberto a público, que já vale bilhão de dólar. Então a probabilidade de você começar agora a interagir com esse ecossistema, entender esse ecossistema e pegar um grande airdrop, pegar um token que pode ter uma tendência de crescimento e valorização, dado que o mercado não está olhando para isso, só as pessoas mais técnicas que compreendem esses conceitos que eu passei no início da live, é alta. O que eu faria no lugar de vocês, galera? Eu aproveitaria o fato que eles estão introduzindo questões de testes para tanto equipes que querem desenvolver neles, quanto eles estão na fase final ali na estrutura de rodar validadores, entraria no Twitter deles e começaria a interagir. Então, Celeste, acho que fechou. E aqui, eu acho que outro case que eu vou me aprofundar com vocês, eu vou tecer alguns pequenos comentários de dia, mas como a gente já passou de 1 hora, para não ficar muito longa a live, eu vou passar um pouquinho mais rápido nos outros dois. A Veil é uma solução extremamente recente também. Ela virou um spin-off, vamos dizer assim, da Polygon. Então, ela saiu da Polygon e ela se tornou uma empresa proprietária. Isso pelo desejo justamente de então ela está operando hoje independente da Polygon, de um dos fundadores da Polygon, que estava mais de 5 anos presente. Então, o cara decidiu investir todo o tempo dele em soluções de disponibilidade de dados. Então, percebam como é um case robusto. Ele está começando também a ideia de testes, agora eu acho que não tem nenhum teste aberto, mas novamente a dica, entra no Twitter, vai acompanhando as atualizações dos caras, eventualmente quando eles lançarem um teste ou alguma coisa assim, se você tem mais tempo, você começa a interagir, começa a compreender a dinâmica. E por fim, a gente tem a ideia justamente do race taking da Engine Layer. Essa, como a galera falou, que já está rolando formulário, já está rolando testnet, talvez essa seja que está mais fácil de vocês interagirem. Então, se você escolher uma das três, assim, para interagir, para testar a solução, vai ser a mais simples para a gente conseguir ter resultados. E a grande inovação da Engine Layer, além, né, de tentar fazer essa comunicação de dados, é que ela está principalmente tentando construir uma camada de consenso compartilhado. Então, essa é a grande inovação que a galera está vendo na Engine Layer. Inclusive, Engine Layer e Celestia, dois dos ativos que são mais citados quando eu leio textos de VCs e de outros players. Pô, agradeço aí cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o like, quem está conhecendo agora, se inscrever. E outra coisa, começou, né? Voltou ali nossa famosa newsletter Crypto Today. Então, quem quiser se atualizar todos os dias com as minhas visões, análise sobre o mercado, prometo que vai ter uma só sobre Data Viability. Clique aí no link, se inscreva na newsletter, vão receber. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o like, se puderem ajudar compartilhando a live, agradeço pra caramba, para mais pessoas serem atingidas agora que eu voltei com esse canal aqui, que ainda tá pequeno, mas tenho certeza que a gente vai crescer ele rapidão. Muito obrigado a todo mundo que fez parte desse primeiro mês de tudo que a gente tá falando. Um abraço, galera, e até logo.